A gente hoje então vai continuar um pouco falando sobre o livro de Deuteronômios. Alguém sabe me dizer qual que é o propósito do livro de Deuteronômios? Chega pra cá, ó, cadeira. Chutômetro. Ninguém tem chutômetro? Oi? Qual que é o propósito do livro de Deuteronômios? Eu acho que o Sérgio falou na semana retrasada, ele deu a introdução. Você não veio, cara? Não. Seguinte, o propósito do livro de Deuteronômios, ele vai relatar o quê? Uma nova geração de israelitas, certo? Prestes a entrar na terra prometida. Então, tudo que falar no livro de Deuteronômios, eu e você, a gente vai estar careca de saber, certo? Vocês vão entender o porquê agora mesmo. Então, o que vai acontecer? No livro de Deuteronômios, é uma nova geração de israelitas prestes a entrar na terra prometida. Vou pular alguns livros, se a gente voltar alguns livros atrás, a gente vai ver que isso já foi feito. Ou seja, a gente já conhece essa história. O povo de Israel estava em cativo, eles saem, vão para o deserto. E o que acontece no deserto, então, que a gente viu ao decorrer dos livros? O que acontece? O que acontece? Os 10 mandamentos. Depois a gente viu o quê? Santificação, as leis para ser santos. Ou seja, se a gente for trazer a ponta da língua, então, foi uma preparação do povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, ou Canaã. Então, a gente vê que então, que é uma nova geração de israelitas. E vocês acham que eles podem entrar na Canaã, no deserto, assim, de boa? O povo que estava para trás, eles entraram assim de boa, sem precisar aprender nada? Não. O que eles tiveram que fazer? O que, gente? Gente, vocês estão ruins, porque a gente já estudou. O povo, a nova geração, antes deles entrarem na Canaã, eles não podiam entrar de qualquer jeito. Porque o pessoal de antigamente, eles também não entraram de qualquer jeito. Eles tiveram todo o processo, não foi? Não teve as tábuas da lei. A gente fez os 10 mandamentos, eles obedeceram. Eles estavam no deserto. Foram passadas diversas leis no deserto, entendeu? Então o que acontece? Esse povo, esse pessoal da nova geração, eles necessitavam então ser preparados. Para quê? Para que eles pudessem entrar na Canaã. Por quê? O que aconteceu com o povo antes, a geração anterior? Eles viveram bastante coisas, né, que a gente já conhece. A geração anterior viveu o quê? O doidão chegando lá, batendo o cajado no chão e pá, o mar lá. Louco, né? Doido. O cara lá chega, bate o cajado no chão e o mar abre e é nóis, partiu. Né? O que acontece? Eles sobem do Monte Sinai, né? A glória de Deus desce sobre eles. Ou seja, eles veem, eles presenciam diversas coisas. O povo dessa geração, eles não passaram pelo Mar Vermelho. O povo dessa geração não foi no Monte Sinai. A glória de Deus não desceu sobre eles. Então, eles precisavam de um preparamento. Então, o propósito do livro de Deuteronômios é nada mais, nada menos do que de dar uma recapitulada, uma revisada de todas as leis que foram ditas para a antiga geração, para que ela possa ser aplicada nessa nova geração. Lembrando que ninguém, só os descendentes deles entrou na terra prometida. Isso. Porque eles foram desobedientes. Sim. Lembrando, então, isso que o Edinho falou é muito importante. Quem que entrou na terra prometida? Todo mundo? Todo mundo? Foram só os descendentes. Por que Moisés não foi? Ele bateu na tábua, bateu na pedra e agora... Mas tá bom, valeu, Joe. Isso mesmo, Michael, vocês estão afiados, isso mesmo, né? Então, o livro de Deuteronômios, ele vem com a proposta de lembrar as leis de Deus para o povo dessa nova geração. Então, você está com a Bíblia aí, abre com ela. Você está com ela aí, abre aí, em Deuteronômios 4, versículo 2. Oi? O que é? Deuteronômios 4, versículo 2. Todo mundo achou?
Sim. Certo? Então, o que acontece? A gente então pode pegar como versículo-chave do livro de Deuteronômio esse capítulo e esse versículo. Todo mundo achou? Sim. Amém? Misericórdia. Amém. 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 Diz assim, Deuteronômio 4, verso 2: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, qual que é a ordem de Deus aqui? A gente já está cansado de saber disso aqui. Ou seja, o que Deus é bem claro. Vamos trazer para o nosso dia de hoje aqui. Deus chega e fala para mim assim, ó, ô Guilherme, o bagulho é o seguinte, essa aqui é a minha Bíblia, entendeu? Fui eu que escrevi e eu não quero que você tire nada dela. E muito menos acrescente. Demorou? Se você fizer isso, depois na conversa. Mais ou menos foi isso que Deus falou. Ou seja, Deus então ele deixa a Bíblia. Só que ele dá a seguinte ordem: você não pode tirar nada e nem acrescentar nada. Porque tudo que está aqui foi escrito por Deus, foi inspirado por Deus. E aí, o que acontece? A gente vê hoje diversas Bíblias. Né? Tem Bíblia aí por qualquer jeito que você imaginar. Por isso eu dica para vocês: prestem atenção na Bíblia que vocês forem comprar. Certo? Até na Bíblia que for baixar. Até na Bíblia que for baixar, porque tem muita Bíblia que tem muita heresia. Certo? O que é heresia? Heresia. Heresia seria nada mais, nada menos que coisas erradas, mentiras. Ou seja, assim, é uma coisa que a gente até brinca, né? No meio gospel a gente fala assim, seu herege, ou seja, seu falso, seu mentiroso, entendeu? Então, coisas hereges são tudo aquilo que são falso, fake, beleza? Então, tomem cuidado na Bíblia que vocês forem comprar, baixar, qualquer coisa desse tipo, beleza? Então, a gente vê então que o versículo-chave do capítulo de Deuteronômio, Deus ele vai enfatizar isso, que a Bíblia não pode ser tirado nada e nem acrescentado nada, porque foi o próprio Deus, quem escreveu. Beleza? Então, o que acontece? Os israelitas, então, são comandados a se lembrar de 4 coisas muito importantes, que foram faladas, por incrível que pareça, nos 4 livros que a gente estudou. Certo? A gente viu uma coisa que foi muito importante no livro de Gênesis, no 2º livro, no 3º e no 4º, certo? Lembrando que essa vai ser uma perguntinha do chocolate. Olha, eu estou muito bonzinho, então presta atenção. Ó, o primeiro, alguém lembra? Vamos começar assim, que às vezes alguém lembra, né? O quê? Um dos pontos, um dos fatores importantes de cada livro que a gente estudou até agora. Certificação? Você está indagado com certificação. Criação do mundo? Mas sim, acertou. Boa, garoto. O quê? Santificação. Obediência. Sim, garoto. O quê? Você falou? Consequência? Não. Obediência. O quê? Ele tá aqui na cara do velho. Eu não entendi nada. Beleza, ó. Primeiro então, fidelidade a Deus. Né? Um dos papéis do livro de Deuteronômio é fazer o povo dessa nova geração lembrar da fidelidade que eles têm com Deus. Segundo, santidade. Né? O que eu falei? Santidade. Santidade, boa. Santidade que está ligado a santificação. Ficou com medo, né? O que é? Santificação que está ligado à santidade. Bênçãos do Senhor. Bênção. E quarto, advertências de Deus, que foi uma das últimas coisas que a gente viu. Oi? Eu já levei vários. Ah, você é? Eu quase bati no molequinho. Certo? Então, a gente então aqui dá a introdução, beleza? Shhh, silêncio, presta atenção. Então, a gente aqui então vai começar a nossa introdução, ou seja, nós introduzimos aqui o que o livro de Deuteronômio vai trazer pra gente, o que a gente vai aprender. Então, o que acontece? Os 4 primeiros capítulos do livro de Deuteronômio
vai recapitular a viagem do povo no deserto, até eles chegarem na onde eles estavam, que era Belém. a região montanhosa lá e pá. Monte Não, Monte Sinai. não, depois do Monte Sinai. Você merece. Canaã. Monte Cristo, não é Machado não, rapaz. Belém. Eles estavam em Morango. Moab, boa. Então, aí o capítulo de 1 a 4 vai narrar a chegada deles na cidade de Moab, uma região montanhosa. Fechou? E a gente então vai começar a trabalhar hoje do capítulo 5 até o capítulo 26. Fechou? Vai ser bem rápido. Então, o que acontece aqui? Deus então vai dar orientação para essa nova geração em relação aos... Capítulo 5, versículo? Não pedi para abrir ainda não. Ah, tá. É do capítulo 5 até o 26 que a gente vai ver hoje. O capítulo 5 para o 6. É, mas é coisa rápida. Certo? Você Gravou tem aí? pergunta, hein? Fala Do aí. capítulo 5 até o capítulo 26. O que acontece? Durante todos esses capítulos, né? Aqui então a gente vai acontecer um negócio, eu acho que vocês não é dessa época ainda, mas é o Se Liga que é a hora da revisão, que era o... Como é que chama, Edinho? Aquele cara que aparecia na televisão lá. Se liga que é a hora da revisão lá do... Passava todo dia cedo lá. Gugu. Ah, eu não lembro. É um outro cara doidão lá. A hora do Gugu. Não. Aí, o que acontece? Aqui então vai acontecer o momento da revisão. Silêncio. Então, aqui, Deus então ele vai começar a tratar nessa nova geração tudo aquilo que foi falado nos livros atrás. Ou seja, os 10 mandamentos, os sacrifícios, né? Todo mundo aqui lembra, né? Que a gente viu lá no livro de Números, né? De Levíticos, como que tinham que ser feitos os sacrifícios, né? Que era mó de boa ser feito, podia fazer de qualquer jeito, né? Era muito cegado, a gente podia fazer um sacrifício de qualquer jeito, a gente pegava o pior animal que tinha, né? Apresentava diante. Não? Não pode. Errei? Tem que ser o Que jeito melhor. que era? Era o melhor? Qual que era a palavra mesmo, Gu? Isso, boa, garoto. Então, a gente tinha que apresentar, imaculado. A gente tinha que apresentar um sacrifício imaculado diante de Deus. Ou seja, sem impureza nenhuma. Enfim, já falamos sobre isto. Beleza? Então, a gente também, Deus então aqui vai falar sobre os dias especiais, que a gente falou também. Alguém pode me citar alguns dias especiais? Páscoa. Natal. Ano Novo. Natal. Dia da mentira. Não, é dia da expiação. Dia da expiação, Ano Novo, Pentecostes. Oi? Isso aí é tenso lembrar desse, hein? Você lembrou? Você lembrou, foi? Sim. Dia do maluco. Então, deixa eu beber uma água. Enquanto o pessoal apresentou, por isso que ele lembrou. É. Vai dever para ele apresentar aqui. Então, seguinte. O que acontece então? Aqui então ele vai, né, dar uma revisada. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje.